Finalmente, depois de muitos anos, uma animação japonesa está concorrendo ao Oscar, cotado para ganhar como a melhor animação do ano. Já tendo vencido o Globo de Ouro e várias outras premiações ao redor do mundo, O Menino e a Garça, como é o nome que veio aqui para o Brasil, já é a terceira maior animação em bilheteria nos Estados Unidos e coleciona elogios em toda parte. O mais recente lançamento do famoso estúdio Ghibli, provavelmente o último filme da carreira do incrível diretor Hayao Miyazaki, finalmente teve a sua exibição em premiere aqui no Brasil. Eu pude assistir e quero comentar com vocês, será que apesar de toda essa possibilidade de ganhar o Oscar, este filme é tão bom assim? Só um recadinho extra, se você é fã de obras japonesas, Estúdio Ghibli, Japão como um todo, estamos nas últimas vagas do nosso terceiro grupo do Japão 100%, nosso projeto de viagens em grupo para o Japão, todo estruturado em roteiro, aéreo, pacote terrestre, tudo pronto para vocês, junto comigo, apenas aproveitar uma experiência inesquecível com todo o lado geek, otaku e tradicional do Japão. A gente vai na primavera deste ano, final de março e começo de abril. Todas as informações estão aqui embaixo ou direto em contato com a Grande Rota, que é a agência que está junto com a gente nesse projeto. Claro que é um vídeo com a minha opinião, alguns poucos spoilers do começo da história e as minhas impressões gerais sobre roteiro, ritmo, trilha sonora, animação, mas incentivo que vocês todos assistam assim que possível, porque spoiler vale a pena sim. Bem, como eu comentei, este filme já está vindo aqui para o Brasil. Tiveram algumas poucas exibições até agora em Premiere, que a Sato Company, que é a distribuidora que está trazendo O Menino e a Garça para cá, disponibilizou. Algumas pessoas já assistiram, mas a exibição oficial começa a partir do dia 22 de fevereiro em cinemas pelo país. Terá duas versões, legendada, que foi a que eu pude assistir até agora, e também com dublagem brasileira. E eu queria comentar com vocês que eu tive a incrível oportunidade e honra de fazer uma pequena participação em uma das senhorinhas que aparecem nesse filme. É claro, a voz é extremamente diferente, é uma senhora de uns 60, 80 anos, mas se você assistir dublado no futuro, volte aqui e comente se você me encontrou por lá. Independente da minha voz, valorizem sempre o trabalho da dublagem brasileira, que é incomparável com qualquer outra no mundo. Bem, mas do que se trata O Menino e a Garça? Kimitachi wa do Ikuruka, ou Como Você Vive no título original, é a história do menino chamado Mahito, um garoto de 12 anos que começa o filme no meio do auge da Segunda Guerra Mundial. E o Japão, como muitos de vocês devem saber, no período da Segunda Guerra foi muito bombardeado. E logo no começo do filme, a gente vê que a mãe do Mahito, que estava no hospital, acaba sendo vítima de um desses bombardeios e morre. Todas essas microinformações já aparecem no trailer, mas fato é que pouco depois disso, o seu pai acaba casando com a tia do Mahito, irmã da sua ex-esposa, chamada Natsuko, e o garoto é levado para o interior, uma propriedade da família da sua mãe e agora da sua madrasta e tia. E lá nessa propriedade, ele acaba entrando em contato com outro mundo de fantasias, mistérios e começando uma aventura que, sobretudo, é de autoconhecimento. A criatura que vai o levar para toda essa jornada é a tal garça cinzenta, por isso O Menino e a Garça, por isso uma garça que aparece várias vezes durante o trailer. E claro que, falando assim, já reconhecemos muitas das influências, inspirações estéticas ou narrativas de outros trabalhos do Miyazaki. Criaturas antropomórficas, criaturas que falam, um mundo de fantasia dividido ali por uma porta ou por um túnel, uma jornada de autoconhecimento. Sem dúvidas, esse talvez provável último trabalho de Hayao Miyazaki faz uma referência não só a outros trabalhos e estilos do diretor, mas também é, como a gente percebe ao longo do filme, uma grande jornada de despedida e conclusões dele mesmo sobre toda a sua vida e jornada profissional. Apesar de mais novo, assim como Mahito, Miyazaki também viveu todo o drama dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Assim como o menino deste filme, também precisou se mudar da grande Tóquio para uma cidade mais do interior. Também teve uma mãe acometida por uma doença durante toda a sua vida. E assim como o pai de Mahito, Shoichi, que no filme trabalha numa fábrica que produz peças para aviões que são utilizados em guerra, o pai de Miyazaki também trabalhava numa fábrica assim. Se eu pudesse reduzir toda a mensagem do filme em apenas uma frase, eu diria: a jornada de um garoto aprendendo com os problemas e erros do passado para conseguir ser feliz no seu presente. Fechar portas com categoria não é exatamente o símbolo perfeito do último filme do Miyazaki? O título Como Você Vive teve inspiração em um dos livros favoritos de Miyazaki, do autor Genzaburo Yoshino, que fala da jornada de um garoto
garoto que, após uma grande perda, precisa entender qual o sentido da vida. A história é completamente diferente, além das impressões que provavelmente ficaram no Miyazaki por essa leitura, não há nenhum vínculo ou ligação direta, sequer uma adaptação do livro em relação ao filme O Menino e a Garça. Mas sim, essa é uma jornada do garoto Mahito de entender o seu lugar no mundo e aceitar as dores e o aprendizado que vem a partir delas. Apesar de partir de um tema tão pesado como a guerra e ele continuar permeando o filme, seja no momento em que as senhoras ficam felizes com coisas aparentemente triviais como comidas em lata, um doce de feijão ou tabaco, artefatos que ficam raros durante um período de tanta destruição, ou das peças de avião que de repente vão para o meio da casa deles, Miyazaki consegue nesse seu filme utilizar este pano de fundo de maneira coerente, mas dá destaque sobretudo para os sentimentos, para a jornada introspectiva representada através de uma fantasia que não é só lúdica, muito pelo contrário, traz inúmeras mensagens com uma arte e uma trilha sonora que encantam e brilham demais nesse filme. O filme tem cerca de 2 horas, então algo que eu senti é que o Miyazaki se deu o tempo necessário, quanto ele achou que precisava, para aos poucos, passo a passo, ir montando esse caminho, essa jornada do Mahito até entrar numa torre misteriosa nos terrenos da família da sua mãe, e aí sim começar nessa descoberta quase metafísica de lendas, experiências familiares, em que a gente fica aqui perdido do que é a imaginação dele e o que é a realidade, se é que isso importa. Então, até tudo engatilhar, talvez para algumas pessoas o ritmo do roteiro seja excessivamente lento. Não foi para mim. Eu embarquei na jornada desde o início. É esperado que num filme do Miyazaki tenhamos painéis belíssimos, mas aqui eu acho que ele se superou de muitas formas. As paisagens, já que ele sai de Tóquio, o garoto, e vai para o interior, são repletas de elementos naturais e um detalhismo incrível. Os animais, sejam as garças, os pelicanos, os periquitos que vão aparecendo em forma humanoide ou não ao longo da história, eles são muito bem colocados em cores, fazendo um contraste com paisagens, às vezes, de um pleno azul do oceano ou um verde das montanhas. Os enquadramentos parecem muito bem pensados para colocar, por exemplo, a pequeneza de um ser humano frente a um cenário gigantesco como esse, e as metáforas estão presentes o tempo todo em cada um desses elementos utilizados. E mesmo as aves, criaturas que geralmente são associadas a seres inofensivos, bonitos, que cantam, que trazem beleza, aqui são colocadas praticamente como paralelos aos próprios seres humanos e como podem cometer atitudes boas, ruins, egoístas, agressivas ou bondosas, de acordo não exatamente com a sua essência, mas talvez sobretudo ao ambiente em que elas são colocadas e às situações mais escassas, ruins ou não, a que estão expostas. É preciso a gente entender muito do que esse filme quer dizer e ter paciência para compreendê-lo, para conseguir aproveitar o final, que tem uma conclusão que para mim é o ápice, não só de animação, mas sem dúvida de narrativa. Diferente de A Viagem de Chihiro, não é uma aventura com grandes vilões ou pelo menos uma figura antagonista muito forte, sequer temos a jornada de um herói sendo construída. É uma jornada introspectiva. Provavelmente por isso temos poucos personagens e um foco quase absoluto no protagonista Mahito. O mundo que ele vai descobrir tem influências diretas, semelhanças ou ligações explícitas com personagens e vivências do seu mundo real. Portanto, saibam que nada dentro dessa jornada é à toa. Cada personagem que Mahito encontrará e o ajudará durante este caminho tem alguma conexão com o seu mundo real, passado ou com o futuro que ele está prestes a construir. A trilha sonora desse filme é perfeita. Eu acho que sem essa trilha nada seria igual, apesar de toda a animação que já é excelente por si só. A composição e direção musical é mais uma vez de Joe Hisaishi, que já trabalhou em vários outros filmes do próprio Miyazaki. Consegue trazer aquela aura musical que é do estúdio Ghibli, mas é unicamente de O Menino e a Garça. Não dá pra você confundir, e o tema que já aparece no trailer se repete outras vezes ao longo do filme com outras composições a mais, e uma vez escutadas, você faz o vínculo com todas essas imagens pro resto da vida, de uma maneira boa. Nem sempre dá pra você viver eternamente no mundo da fantasia, porque talvez a melhor escolha seja você aprender com ela e voltar pro mundo real diferente. Miyazaki passa uma mensagem
pra gente ou é pra ele mesmo? Ou as duas coisas? Eu sei, ficou um vídeo meio emblemático, eu não posso falar tantas coisas em relação à história. O próprio filme é misterioso e metafórico o suficiente. Exige uma paciência e entrega, mas pra quem for já fã do universo do Estúdio Ghibli, principalmente desse mesmo diretor, vocês pegarão muitas referências, se sentirão num lugar comum, ao mesmo tempo que vivenciarão uma experiência, uma história completamente diferente de todas as outras que a gente conheceu do Miyazaki até esse momento. Não é um filme pra pensar exatamente, é pra sentir. Se vai ganhar o Oscar? Não sei. Oscar depende de muitas outras questões para além de qualidades técnicas narrativas ou por ser o melhor ou não do ano, mas já fico muito feliz que o filme esteja recebendo um grande reconhecimento porque é difícil. Um filme de nicho, querendo ou não, um anime é um filme de nicho. Se você veio até aqui, inclusive, interessado e nem sequer é fã de anime, já fico feliz que você tenha quebrado essa bolha para quem sabe conhecer um trabalho de um dos maiores nomes nessa indústria e quem sabe não seja um pontapé para você conhecer vários outros filmes do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, porque eu tenho certeza que se você gostar de O Menino e a Garça, você não vai se arrepender. E é isso, gente. Dia 22 de fevereiro estará nos cinemas do Brasil. Não sei se já está disponibilizado o circuito nacional neste momento, mas fiquem de olho, porque esse é um filme bom de você ver na telona e eu tenho certeza que vai mudar pra caramba a sua experiência se você conseguir assistir assim. Se você tá no futuro e já assistiu ou viu na Premiere, comente aqui embaixo comigo o que você achou desse filme. Se curtiu o meu conteúdo, não esqueça de se inscrever para acompanhar mais outros como esse aqui no canal. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!